existe um país onde jornalistas somem. Não metaforicamente, literalmente. Um país onde um repórter pode ser preso à meia-noite, levado por soldados e depois, silêncio. Nenhuma notícia, nenhum processo público, nenhuma câmera, nenhuma testemunha, só o silêncio. E enquanto o mundo olha para outros conflitos, enquanto as manchetes se acumulam sobre outros países, esse lugar continua existindo, continua sangrando e continua sendo ignorado. O nome desse país é Myanmar. E hoje você vai entender por que quase nunca você vê notícias de lá. Não é porque nada está acontecendo, é porque há gente demais trabalhando para que você não veja. Em 1º de fevereiro de 2021, às 3 da manhã, a internet caiu. Não foi uma pane técnica, foi uma decisão. Naquela mesma madrugada, soldados prenderam a líder civil Aung San Suu Kyi, o presidente do país, e dezenas de outros políticos eleitos. O general Min Aung Hlaing assumiu o controle. E Myanmar, que havia dado passos tímidos em direção à democracia, voltou para trás de uma vez. Mas o que aconteceu depois do golpe é o que a maioria das pessoas não sabe, porque o regime não apenas tomou o poder, ele tomou também a capacidade de contar o que estava acontecendo. Nos dias seguintes ao golpe, as pessoas foram às ruas protestar e jornalistas foram lá para registrar. Foi aí que o regime mostrou o que estava disposto a fazer. Segundo o Comitê para a Proteção de Jornalistas, o CPJ, Myanmar saiu de praticamente nenhum jornalista preso em 2020 para se tornar, em 2021, o segundo maior encarcerador de jornalistas do mundo, atrás apenas da China, em menos de um ano. Isso não acontece por acidente. Deixa eu te contar sobre Kayal Mayat Hlaing. Ele era repórter de vídeo da DVB, a Democratic Voice of Burma. Em março de 2021, ele estava cobrindo os protestos na cidade de Mayaik. Estava fazendo o trabalho dele, registrando o que estava acontecendo. E então, segundo o CPJ, soldados foram até a casa dele à noite, invadiram e o prenderam. Antes disso, ele havia transmitido ao vivo partes da repressão. O vídeo teve 2,5 milhões de visualizações. 2,5 milhões de pessoas viram o que estava acontecendo, e foi exatamente por isso que ele foi preso. Depois disso, ele foi condenado sob uma lei que criminaliza a publicação de informações contrárias ao exército. Pense nisso por um segundo. Mostrar o que o exército está fazendo é crime. Mas o caso de Kayal Mayat Hlaing não é o mais perturbador. Deixa eu te contar sobre Hantar Nyeng e Nathan Maung. Ambos trabalhavam para o Kamayut Media. Foram presos em março de 2021. Nathan Maung, que é cidadão americano, acabou sendo libertado meses depois. E quando saiu, ele relatou ao CPJ que havia sofrido abusos durante o interrogatório. Mas o que ele disse a seguir é o que fica. Ele disse que enquanto falava com a imprensa internacional, Hantar Nyeng ainda estava preso e que, se ele continuasse falando, eles poderiam usar o amigo como represália. Pensa no peso disso. Você sobreviveu, você está livre, mas você não pode falar com segurança, porque o amigo que ficou lá dentro pode pagar o preço. Isso não é só repressão, isso é crueldade calculada. Agora deixa eu te contar sobre Shin Daiwi. Ela era documentarista, fazia filmes, registrava histórias e, em 2023, foi presa. E, em janeiro de 2024, segundo a RSF, a Repórteres Sem Fronteiras, ela foi condenada à prisão perpétua, a pena mais severa imposta a um jornalista desde o golpe. Sabe qual foi o crime? Ela havia encomendado um drone pela internet para usar no documentário. Sim, um drone. A pena depois foi reduzida. E em 2026 ela foi libertada numa anistia anunciada pelo próprio Min Aung Hlaing, que nesse mesmo ano assumiu formalmente a presidência do país. Mas quando Shin Daiwi saiu da prisão, ela chorou. Disse que, embora estivesse livre, muitos amigos permaneceram lá dentro, chorando. Os documentos oficiais indicam, portanto, que a anistia foi parcial e altamente seletiva. E organizações independentes argumentam que esse tipo de gesto tem forte componente de encenação política. Em dezembro de 2023, 2 jornalistas da agência Dawei Watch foram presos, Aung San Suu e Myo Mint-u. Segundo a RSF, soldados e policiais
foram até a casa deles à meia-noite, invadiram, confiscaram computadores e celulares, inclusive os celulares de familiares que estavam presentes, e quando alguém perguntou por que estavam sendo presos, a resposta foi: publicação de reportagens. Não houve acusação de violência, não houve acusação de espionagem, foi apenas por publicar reportagens. Esse foi o crime. Segundo a RSF, pelo menos 4 jornalistas foram mortos pelos militares desde o golpe: Pu Tuijin, Tsai Wing-aung, Soe Naing, Aye Kao. 4 nomes, 4 vidas. Pessoas que foram trabalhar e não voltaram. E o regime não oferece transparência sobre o que aconteceu com cada um deles. Não há processo público, há apenas o silêncio que o regime construiu ao redor de si mesmo. Mas prender e matar jornalistas é só uma parte da estratégia, porque o regime entendeu algo muito cedo: não basta perseguir quem fala, é preciso também impedir que as pessoas ouçam. Em 2024, o país registrou 85 bloqueios de internet. 85, mais do que qualquer outro país no mundo naquele ano, e segundo dados da Access Now, citados pela DW, 31 desses bloqueios coincidiram com graves violações de direitos humanos documentadas. 17 coincidiram com ataques aéreos contra civis. Quando o exército ataca uma aldeia, a internet cai. Quando civis são mortos, a internet cai. Isso não é coincidência, isso é um padrão, e esse padrão tem um nome, chama-se apagamento. Mas o regime foi além. Em maio de 2024, WhatsApp, X e Instagram foram bloqueados. VPNs populares foram banidas e a junta começou a prender e multar pessoas simplesmente por ter um aplicativo de VPN no celular. Pensa no que isso significa na prática. Em países com controle de informação, ferramentas como VPN são usadas por jornalistas, ativistas, médicos, estudantes, qualquer pessoa que precise de privacidade ou acesso à informação. Mesmo assim, muitos jornalistas ainda são monitorados, e agora ter essa ferramenta no bolso é crime. Em janeiro de 2025, uma nova lei de cibersegurança formalizou tudo isso. Pena de até 6 meses de prisão pelo uso não autorizado de VPN, vigilância em massa, retenção obrigatória de dados. O regime não está apenas controlando o que as pessoas veem, está controlando o que as pessoas podem esconder. Mas as pessoas não desistiram. Segundo o Rest of World, comunidades inteiras passaram a usar Starlink, o serviço de internet via satélite, mesmo sendo ilegal em Myanmar. Estima-se que existam cerca de 3.000 antenas ativas no país. Em áreas controladas pela resistência, cafés abriram com Starlink. Funcionam por poucas horas por dia, cobram o equivalente a menos de R$1 por visita, e as pessoas fazem fila, porque ter acesso à informação naquele contexto não é conforto, é resistência. E então você pode se perguntar: por que o mundo não faz mais? Por que Myanmar aparece tão pouco no noticiário internacional? A resposta é desconfortável. Primeiro, jornalistas estrangeiros raramente conseguem entrar no país. Segundo, repórteres locais arriscam a vida ao trabalhar. Terceiro, sem internet, sem imagens saindo, sem vídeos circulando, a história não tem como chegar até você. Quarto, China e Rússia, membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU, têm relações próximas com a junta. Isso bloqueia ações mais duras no plano internacional. E quinto, talvez o mais perturbador de todos, o regime foi construído exatamente para isso, para ser invisível, para tornar o sofrimento invisível, para tornar os mortos invisíveis, para tornar os presos invisíveis. Myanmar não desapareceu do mapa. O que desapareceu foi a capacidade do mundo de enxergar o que acontece lá dentro. Quando a tua informação é controlada, o mundo para de olhar, não porque seja menos grave, mas porque foi tornado menos visível. E essa é a estratégia mais fria de todas. Não é só reprimir, é fazer com que a repressão não deixe rastro, é fazer com que o grito não chegue a lugar nenhum. É fazer com que você que está aqui agora nunca tenha ouvido falar de Kyle Mayathlain, nunca tenha ouvido falar de Shin Dae-woo,
nunca tenha ouvido falar de Hantar Nien, nunca tenha ouvido falar dos 4 jornalistas mortos, nem dos dezenas que ainda estão presos, nem dos que sumiram sem deixar rastro público. Mas agora você ouviu, e isso importa, porque a primeira coisa que um regime desse teme é exatamente isso, que alguém em algum lugar do mundo saiba o que está acontecendo, que alguém fale, que alguém compartilhe. Se você chegou até aqui, deixa um comentário. O silêncio internacional sobre Myanmar é desinteresse ou é consequência direta do controle da informação? Se você quer continuar acompanhando investigações como essa sobre guerras esquecidas, regimes autoritários e histórias que o mundo prefere não ver, se inscreve no canal e deixa o like.